A quinta temporada do nosso podcast tem o apoio de Serafim Adeg Café, Patrone, Coamo Alimentos, Leviar Soluções em Respiração, Método Fince, Confeitando com Elas, William Cabeleireiro, Media Experts e STN Contabilidade. Olá, começando mais um episódio do nosso podcast. Se é a primeira vez que você está aparecendo aqui no canal, vamos lá, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Então, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Eu postando conteúdo novo aqui no canal, você recebe na hora no seu celular todas as notificações. Estamos também no Spotify, só seguir lá @Mateus Pissolati, já temos todos os episódios disponíveis de todas as temporadas. Dado o nosso recadinho inicial, vamos agora apresentar a nossa convidada do dia, doutora Keila Seabra. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Estou honrado pelo seu sim, viu? Eu que estou honrada pelo convite. Que coisa boa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho bastante sobre essa área de especialização sua de dermatologia. Tem muitas curiosidades e quem está assistindo com certeza quer saber. É um universo à parte, um universo maravilhoso. Com certeza, de inúmeras possibilidades, Sim. tanto masculino quanto feminino, né? Com certeza. Legal, mas antes, doutora Keila, olha só a nossa mesa, como está recheada. O pessoal do Serafim Adeg Café caprichou pra gente. Então, olha aqui que delícia, gente. Um snack tailandês que a doutora Keila vai experimentar. Aqui na mesa nós temos 3 opções: um queijo, um creme com cebola e o vegano é a opção que ela vai experimentar com geleia de damasco. Olha assim, olha aqui, que sucesso. A marca é Sandalfur. Olha só que chique. E eu vou experimentar um café Coamo Premium delicioso, e a doutora Keila vai experimentar também um suco de uva da Casa Perini. E olha só, ele não tem água, ele não tem conservante, ele não tem açúcar, e é um suco de uva branca maravilhoso. Vamos ao experimenta? Muito chique isso daqui. Então fique à vontade, eu vou experimentar o meu café aqui também. Delícia, hein? Aprovado? Então você que está assistindo a gente aqui, quiser ter essa experiência também em Varginha, vem para cá para o Serafim Adeg Café, Avenida Rui Barbosa, 341 no centro. Fica nesse quarteirão entre a Praça da Fonte e o Colégio Marista, com um diferencial: estacionamento próprio para facilitar aí a nossa vida no centro de Varginha. Siga no Instagram, @SerafimAdegCafé, e fique por dentro aí de todas as novidades. Vamos começar a nossa conversa? Doutora Keila, eu sempre gosto de conversar para a gente saber um pouquinho mais da pessoa por trás do profissional. Então eu queria que você contasse um pouquinho aí, alguma memória, alguma lembrança da sua infância, da sua adolescência, algo que você vê como ponto de partida para a sua escolha, para você ir para medicina, depois dermatologia. Situa a gente aí um pouquinho na sua história. Eu gosto de contar a minha história porque talvez para muitas pessoas acham a profissão praticamente inatingível, né? E eu vim de uma cidade de aproximadamente 15 mil habitantes. Sério? De uma família muito, muito humilde, que quando eu falava que eu era criança, que eu ia ser médica, todo mundo olhava, ai, tadinha. Então Olha. Eu cresci num contexto totalmente improvável. Qual cidade? Ipanema. É Minas Gerais? Minas Gerais. Olha só. Nem conhece. De verdade, eu não ouvi falar ainda não. Fica próximo de Caratinga. Uhum. Então eu nasci nessa cidade, nesse contexto, e com 11 anos mais ou menos que a gente foi para uma cidade maior, Governador Valadares. Uhum. E eu sempre, desde muito pequena, tive o sonho de ser médica e corri atrás. Que legal! E eu imagino que não deve ter sido fácil. Não foi fácil. Muitos obstáculos nesse caminho, né? Mas eu falo que são justamente esses obstáculos que nos formam. Uhum. Então, eu sou muito grata a todos eles. Muitas das minhas habilidades são decorrentes desses obstáculos, né? Então, quando as pessoas falam, nossa, como você sabe fazer tanta coisa? Eu falo, gente, a necessidade.
a gente aprende É a fazer. verdade. Então, quando eu era adolescente, até na época de faculdade mesmo, eu Uhum. fiz meu próprio vestido de formatura. Olha que legal! Então, todo esse trabalho manual que eu fazia, fazer as Uhum. minhas roupas, tudo isso preparou para um outro tipo de arte que eu faço hoje. Sim. E quando eu fazia assim meus vestidos de festa, eu na costura assim eu costurava renda dentro da costura. E Com todos os detalhezinhos. minha colega de República falava, Keila, mas ninguém vai ver. Eu falava, mas eu vou ver. Então eu vou colocar o vestido assim, eu quero que ele Uhum. esteja perfeito. Que E hoje legal. eu uso tudo isso para a arte que eu faço hoje, Uhum. que é nas faces Com dos meus certeza. E tem que ter pacientes. toda a perícia e todo o Com cuidado. certeza. Olha só que interessante a sua história, gostei. Vamos entrar um pouquinho aí. Por que que você escolheu a dermatologia? Então, outra curiosidade, eu passei a faculdade inteira pertencendo a uma liga de neuropsiquiatria. Ah, meu Deus! Então, eu gostava muito de Aham. psiquiatria pelos desafios que tinha ali. Eu sempre gostei de desafio. E passei a faculdade inteira ali na liga. Uhum. E meu marido, ele formou junto comigo e ele passou pela dermatologia primeiro que eu. A gente passou pela Ah, sim. dermatologia já no Aham. final da faculdade. E quando ele passou pela dermatologia, ele falou: Você vai ser dermatologista. Eu falava: Eu dermato? Não, mas eu Olha, quero ele muito. já colocou, já Tinha uma jogou. veia profeta ali. Aham, E ele exatamente. falava, e eu falei: Não, mas eu não vou gostar. E quando eu passei pela dermatologia, É aqui. é aqui, porque é uma especialidade muito detalhista, de muita De observação. características que você já tinha. Conversando aqui com a Então gente, ele né? falava, não, você nasceu para isso. Eu falava, não, não é possível. E realmente, e aí quando chegou no final da faculdade, que a gente já estava no internato, Uhum. né, hospitalar, que é ali o finalzinho, eu ia escutar o coração do paciente, aí eu colocava o esteto assim, escutando o coração, já examinando a unha. Já tinha uma vocação Terminava de estética. escutar o coração, falava com o professor de cardio, ele tá com a micose de unha. Ah, meu Deus! Ele falava, então você trata que eu não sei tratar. Eu falei, não tem pra onde correr mesmo. Olha só que interessante, hein? Muito bom. Mas aí, avançando um pouquinho aí na sua linha do tempo, conta uma história pra gente desses primeiros tempos, desses primeiros momentos depois de formada. Que memória você tem aí pra compartilhar? Pode ser um caso engraçado, pode ser uma história de uma lição que você teve, algum paciente que você possa contar. Sempre a gente tem aquelas histórias dos primeiros momentos, né? Os primeiros tempos de consultório, não sei, alguma coisa que veio espontaneamente aí na sua cabeça. Nossa, deixa eu pensar. Não, pode pensar. Bom, na verdade, assim, o início de carreira como médica, Uhum, eu dava muito plantão, né? Então, assim, sim. hoje as pessoas olham numa clínica bonita, num consultório super glamuroso, é uma área glamurosa da Uhum. dermatologia, mas eu ralei muito. Pra poder E chegar dei, até lá, né? foi muitas noites em pronto-socorro. E eu acho que isso foi muito importante para minha Uhum, formação também. sim. Talvez algumas pessoas não passam por isso. Para mim foi muito importante, porque esse tempo de emergência nos mostra muito a finitude da vida. Sim. Então, o quanto a vida realmente está nas mãos de Deus. Às vezes chega aquele paciente que você fala, nossa, é improvável, Desacreditado, né? desacreditado. Eu falava, chegava às vezes lá o mestre de obra que caiu do nono andar e sobrevivia, e às vezes aquele que teve uma coisinha simples Não ia. e não ia. Então, assim, ali é o primeiro impacto de ver a nossa limitação. Uhum, Até onde a gente vai sempre dar o nosso máximo, sim. mas o controle não está nas nossas mãos. Então, esse é Não. o primeiro impacto para mim dentro da Uhum, medicina. sim, com certeza. E aí é a responsabilidade que vocês têm, né? Com Porque assim, certeza. todas as profissões têm responsabilidade, mas a de vocês lida com as vidas. Não que as outras Isso. não lidem, mas Isso é é um muito pouquinho sério. especial, A né? gente não pode nunca perder isso. Eu falo que a gente não Uhum, pode nunca sair desse lugar de, para mim, ter conseguido alcançar esse sonho. Eu não posso nunca perder a noção de que isso era um sonho.
Sim. Né? Que um dia eu ralei muito por isso, eu orei por isso, eu sonhei com isso. Eu não posso agora simplesmente ignorar e fazer disso algo comum. Sim. Eu tenho que fazer de cada dia realmente extraordinário, para cada paciente, uma consulta extraordinária. Porque talvez para a gente vai entrando tanto ali na No automático, rotina, né? mas para o paciente, ele agendou aquela consulta, ele Esperou muito tempo. Eu falo que é um encontro, né? Para o Sim. paciente é um encontro. Então a gente fala, poxa vida, para ela esperou por essa consulta, ela esperou por esse Sim. momento, e eu sonhei tanto em estar aqui para eu fazer algo mal feito agora, Verdade. para eu cair simplesmente na rotina. Não, a gente não pode nunca sair desse lugar, tanto de responsabilidade Claro. com a vida do outro, quanto no lugar de valorizar o privilégio que é poder tocar uma vida. Com certeza. Nossa, muito bonito isso que você falou, viu? E aproveitar a ocasião, eu vi que você mencionou, Deus está no comando, as orações que você ora. Você é uma mulher de fé. Eu vejo que você faz lives, te sigo nas redes sociais, você sempre compartilha um pouquinho, né? Algumas palavras bíblicas e tal. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu falo sempre assim, por um bom tempo da minha vida, a maioria da minha vida, eu segui apenas uma religião. E assim, Sim. muitos dos cristãos que a gente vê hoje seguem uma religião, simplesmente um rito, né? Mas quando a gente tem de fato um encontro com Deus, lá em Romanos fala, é uma renovação de mente, né? Um novo modo de olhar. Então, naturalmente, isso vai mudar tudo que a gente faz, tudo, a maneira quando a gente olha para as coisas, né? E meu personagem bíblico favorito é Paulo. Olha, com E ele certeza. fala muito sobre isso, né? Que tudo que a gente faz deve ser para glorificar a Deus. Então, às vezes a gente pensa, como eu vou adorar a Deus? A gente pensa na imagem, vou na igreja, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou me ajoelhar, mas tudo que eu faço, eu tenho que ter essa visão de que eu estou adorando a Deus. Que legal. Então, eu preciso fazer da melhor forma, porque é a minha forma de adorar Ele. Então, se eu estou atendendo um paciente, se eu estou fazendo um procedimento, é a minha maneira de adorá-lo. Não tem como então, separar. Não tem é como 24 separar. horas por dia. 24 horas. Porque se eu separo, então não valeu de nada o encontro que eu tive pela manhã, porque Excelente a presença não foi comigo, né? Não é simplesmente eu me ajoelho e tchau, Deus, agora eu vou trabalhar. Não. E vida segue. E não. vida que segue. Que Então, legal. assim, vida com Deus, para mim, é isso. Não dá para separar, né? Aquela filha do pai, cristã, que tem uma responsabilidade de ser semelhante a Cristo. Porque não faz sentido eu me dizer cristã se eu não estou sempre, pelo menos buscando, né? A gente nunca vai conseguir nessa terra, mas pelo menos buscando ser semelhante a Ele. Com certeza. Muito legal. Eu vi que você dá esse testemunho, por isso eu fiz questão de perguntar, que eu vi que tá no seu dia a dia, tá na sua rotina. E não podia ficar de fora desse podcast também. Quando eu fui começar a compartilhar, né? Hoje eu compartilho mais, eu ficava, nossa... Como que as pessoas vão receber? Foi uma luta interna, por quê? Eu não queria que parecesse algo assim, nossa, ela tá querendo parecer melhor do que as outras pessoas. Natural, como é pra você no dia a dia. Mas eu falei, poxa vida, algumas pessoas me influenciaram também. Então, ver algumas postagens de algumas pessoas despertaram esse desejo em mim. Então, eu falei, poxa, eu tenho que repassar isso. E logo que eu comecei, foram tantos testemunhos legais de pessoas que falaram, poxa, passei a ler a Bíblia por causa do seu Instagram, passei a orar, eu vi que eu não fazia isso, então eu falei, não, influência positiva. Eu preciso continuar. Que bacana, muito legal, doutora Keila. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. William Miranda, cabeleireiro com mais de 20 anos de experiência na profissão, aliados à autoestima e confiança dos clientes, com horário agendado para maior comodidade, oferece os melhores serviços de salão de beleza masculino, adulto e infantil, cuidando do corte e pintura do cabelo e barba, em um ambiente agradável e tranquilo, além de amplo e com espaço kids. Atendimento personalizado,
Eu recomendo, pois já sou cliente há muito tempo, na Rua Valentim Couto, número 24, no centro. O telefone de contato é o 359-8837-3062. Siga no Instagram, @williammiranda.cabeleireiro. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na Rua Venceslau Braz, 730, no centro. Telefone WhatsApp de contato é o 35 3212 9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Agora eu queria que você falasse um pouquinho dos procedimentos estéticos. Eu sei que o pessoal que está assistindo aí está super curioso e eu queria dar o pontapé. Eu vi que você está fazendo, né? Eu acompanhei pelo seu Instagram, até questão de implante capilar. É para Isso. homens e para mulheres? Como que funciona? Sim, Vamos para começar homens. daí, depois eu já tenho uma lista aqui de coisas que você faz e você também, e a gente vai conversando. O transplante é para homens e para mulheres, Uhum. mas com certeza o público principal são os homens. Mas qual que é a diferença de transplante para implante? Porque eu te perguntei implante, mas pelo Aham. jeito é transplante o certo, Porque né? a gente tira de um lugar e coloca em Entendi. outro. Aham. O implante seria, por exemplo, um implante hormonal. É algo Ah, tá. externo e daí eu Entendi. implanto, Aí, ó, né? claríssimo. Aí, ó, já era minha dúvida e de muitos que estão vendo aí também. Então, o certo é Uhum, transplante. Tá? Então, assim, o público principal são os homens, e uhum. hoje em dia a gente percebe os homens fazendo cada vez mais cedo. Então, Sim, antes eles faziam quando estava realmente tudo. já no fim. É, hoje uma entradinha Eles assim já um pouquinho fazem. maior eles já fazem, Uhum. e a gente tem observado o quanto isso rejuvenesce. Que legal, Então, hein? às vezes o homem ele já fez vários procedimentos, mas aquela entradinha ali Uhum, não tá legal, então a gente faz, é um procedimento super simples, né? uhum, De recuperação bem tranquila. Então a gente tem feito cada vez mais cedo e transplantes menores, né? Mais conservadores. uhum. E as Legal. técnicas estão muito melhores, né? Sim. Antigamente ficava aquele aspecto cabelo de boneco. A Uhum. gente via aqueles montinhos, então as técnicas hoje estão muito melhores, muito mais detalhistas, então fica muito natural. Uhum. Então, assim, o que os homens mais te procuram é para isso. Não, para procedimento facial também. Também, me conte-me mais sobre essa Ai, questão os dos homens não estão faciais. querendo ficar para trás mais não. Eles estão vendo as mulheres ficando cada Uhum. vez mais bonitas, e os procedimentos hoje estão melhores, mais Sim. naturais, menos estigmatizantes, né? Uhum. Então eles têm procurado cada vez mais. Sim, agora curiosidade de consultório. E aí não é só homens ou só mulheres, é no geral. As pessoas te procuram com qual é a principal queixa? Qual que é a principal dor dos seus pacientes? Olha, a frase que eu mais escuto: meu rosto está derretendo. Derretendo? Gente, mas como? Eu escuto muito isso, tá? Porque é aquela sensação de tá Ah, que vai caindo o caindo, rosto. entendi. Então, essa é uma queixa muito comum. Uhum. E também as ruguinhas, né, de expressão. O Sim, botox continua sendo em alta, muito né? feito, é. Mas hoje em dia a gente melhorou muito, assim. A dermatologia de quando eu comecei Uhum. para hoje eu não faço absolutamente nada igual, Tudo é nada. diferente, vai Tudo é atualizando. diferente. Uhum. Então, eu brinco que no começo da dermatologia era assim, a gente era praticamente assim, ficava tampando buraco. Parecia que você estava Aham, resolvendo ruga ali com a massinha corrida. entendi. Hoje não, assim, com a evolução dos estudos, hoje a gente consegue fazer dissecção em cadáver fresco, a gente consegue entender melhor o mecanismo do Uhum. envelhecimento, e daí a gente trata o mecanismo. Então, assim, a gente ainda vê, Como se fosse uma prevenção e não só não depois mesmo que o já. Ah, tratamento, tá. mas, por exemplo, o rosto está derretendo, a queixa Uhum. Sim. principal. Por quê? Então, às vezes a gente teve deslocamento de tecidos profundos, ligamentos frouxos, Uhum. a gente tem perda de colágeno na pele, então a gente vai tratar isso. Há um tempo atrás, faria o quê? Preencheria o bigode chinês para Acabou. disfarçar, mas o Uhum. rosto continuaria deslocado. Hum. Preencheria aqui. Então, hoje em dia, a gente busca tratar o mecanismo e a gente consegue resultados muito mais naturais. Por exemplo, se a gente tenta resolver tudo com o preenchedor, é o que às vezes a
a gente vê acontecendo ainda. Rostos extremamente volumizados. Uhum. Porque eu estou tentando resolver flacidez com preenchedor, deslocamento de tecido com preenchedor, e Nossa. preenchedor é para resolver perda de volume. Então, Para daí. cada problema seria um procedimento diferente, vamos Isso. colocar Então, assim. hoje, o que a gente usa? A gente trata primeiro esse deslocamento de Uhum. tecidos, a gente trata a flacidez, então a gente reposiciona o rosto. Agora, vamos ver se tem perda de volume? Daí a gente vem com o preenchedor. Uhum. Então, a gente consegue resultados muito bonitos e muito naturais. Quando a pessoa faz um procedimento desse, ela precisa voltar com frequência ou todos não são todos definitivos? Tem um tempo, né? Conta pra gente um pouquinho aí sobre esse tempo. Então, o Botox, o ideal é que se faça 2 vezes por ano. Uhum. Então, eu falo que o Botox acaba sendo meio que um guia. O paciente vai estar Entendi. ali O norte. voltando. Uhum. Isso. Por exemplo, um que a gente faz muito, Ultraformer, em associação com o Sculptra, que seria para esse deslocamento da Uhum. face. Ele aí a gente vai fazer 1 vez por ano. Então, a gente faz ele, faz o Botox. Quando voltar para fazer o Botox de novo, não vai precisar desse. Entendi. Daí a gente faz alguma coisa para qualidade de pele, para manchinha, vai depender de cada paciente. Mas o ideal, às vezes as pessoas acham assim: se eu começar muito cedo vai ficar artificial. Não, o ideal, quanto mais cedo se começar, mais natural vai ficar, porque ao invés de você ter que erguer, você mantém. Uhum. E eu admiro muito o tipo de beleza que eu admiro, eu falo um rosto sustentado, não volumizado, né? Uhum. Eu falo que a paciente tem que ter o livre-arbítrio de contar ou não o que ela fez. Isso que é legal, pra ninguém saber se ela não contou. Isso, porque se eu Aham. deixo um negócio escancarado, Todo mundo vai você saber. vê, né, a Um monte 10 de metros famoso de aí, né? distância, Aham. a boca chega antes da pessoa, Uhum. você bate o olho, você fala, tem preenchedor ali? Pra mim já Não dá. Tem que não ser tudo dá. natural. Tem que ser Mas tudo tem uma natural. idade pra começar? Não, vai variar de Uhum. cada Não paciente. tem uma Cada receita de pessoa vai bolo, né? envelhecer de um jeito, né? Uhum. O Botox eu falo que é assim: você olhou no espelho, você não está franzindo, mas você vê a De linhazinha expressão. onde você franze. Já tá Acendeu a na hora. luzinha do Botox. Agora o restante, daí a gente precisa realmente Uhum. avaliar. E quanto mais cedo, melhor. A gente consegue resultados mais naturais. Legal. Você tem alguma história de alguma vida que você transformou, que você impactou? Alguma pessoa que estava com a autoestima lá embaixo e de repente, a partir de um procedimento, isso refletiu, reverberou em outros setores da vida dela? Sim, com certeza. Eu falo que é muito interessante que, assim, às vezes elas vêm a primeira consulta, principalmente aquela faixa etária, assim, lá, logo pós-menopausa, que Uhum. elas estão desanimadinhas com a Sim. vida. Às vezes o casamento já não tá lá essas Uhum. coisas, a autoestima tá lá embaixo. Daí elas vêm, assim, desarrumadinhas. Aí quando volta no retorno, já tá de batom, já tá de salto Já alto. subiu tudo. Que Já bom, que subiu tudo. legal. E outra coisa que me dá muita satisfação, que me faz. Eu choro muito no consultório, É mesmo? me emociono com os É bom pacientes. chorar. Então, assim, com as histórias. E Aham. daí elas começam a falar de Jesus comigo, a gente começa a Aí tem que conversar ser um dessa pouco parte da psicóloga fé. também, né? Então, eu me emociono muito. Mas uma coisa que me leva muito a me emocionar também são as pacientes de laser íntimo. O que acontece? Com a menopausa e também, principalmente pós-câncer de mama, isso acontece de uma forma mais Entendi. severa. Uhum. As pacientes, pela baixa hormonal, elas começam a ter atrofia do epitélio vaginal. Uhum. Então, elas começam a ter dor a urinar. Entendi. Algumas que eu atendi, por exemplo, tinham sangramento para limpar com papel Poxa, higiênico. coitadas. Imagina, sem condição de ter relação. Então, Uhum. assim, hoje o câncer de mama ele acontece cada vez mais cedo. Uhum. Então, já atendi pacientes na casa dos 30 anos, Puxa vida. casadas e que não conseguiam ter relação, Uhum. né? E a gente consegue, com laser íntimo, tratar. Que legal. Nas menopausadas comuns, ainda Uhum. tem a opção do hormônio, né? Do uso de hormônio. As pós-câncer de mama não podem usar o hormônio. Puxa vida. Então elas se veem É quase milagroso o numa tratamento que vocês situação fazem. Aham. bem difícil. Então é triste, alguns chegam com fissuras abertas. Então, assim, quando a gente faz o tratamento, elas
invariavelmente elas choram no retorno Uhum. já Porque isso da impactou primeira. muito a vida delas, né? Imagina. Então, assim, elas conseguirem voltar, ter uma relação, então isso impacta em toda a qualidade de vida Demais, delas, com entendeu? certeza. Então é algo que eu faço há algum tempo e que me traz muita felicidade. E eu passei a fazer justamente porque eu vi que essas pacientes estavam numa lacuna, porque Uhum, os ginecologistas acabam não trabalhando tanto com laser e para eles não compensam, são aparelhos caros, né? Assim, para uhum, fazer só o laser íntimo. Os dermatologistas não queriam fazer a parte íntima e uhum. elas ficavam ali sem opção. Sim. Falei, poxa vida, eu tenho um aparelho aqui, é só eu comprar a ponteira íntima, Uhum. vou começar a fazer. E foi algo que me traz muita felicidade, assim, Olha. muito gratificante. E acaba sendo uma responsabilidade, né? Falo, puxa, quantas vidas você impactou, né? Não, e é todas elas, todas, absolutamente todas, falam como eu não soube disso antes. Como eu não soube disso antes. E a grande maioria, pouquíssimas vieram com indicação médica. Uhum. A grande maioria alguém viu no Instagram e falou, sabe? Então, Isso que é legal, a volta e força das meia redes eu sociais, né? falo do laser íntimo, porque eu falo, alguém pode estar precisando. Tem até uma interessante, que ela Uhum. estava terminando o tratamento de câncer, ela marcou a consulta e ela falou assim: não sei, me falaram que eu precisava vir aqui, eu não sei por quê. Eu Olha. acho que a pessoa ficou sem graça de falar. Sim. Só falou, marca uma consulta e vai lá. Aí ela tava carequinha. Eu falei assim: Uhum. ah, você tava fazendo tratamento? Tava. E a gente conversou e eu contei pra ela. Mas ela obedeceu. Uhum. Deu Ela tudo falou que eu certo. tinha que vir. Eu vim, não sei pra quê. Mas foi no lugar certo, olha só, hein? E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. A Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina e figura entre as 50 maiores empresas do Brasil no ano de 2022, a sexta maior da região sul e a segunda maior do estado do Paraná. A Coamo Alimentos é a divisão de produtos industrializados de alta qualidade da cooperativa. A matéria-prima é produzida nos campos dos mais de 30 mil associados, que são seus donos e que contam com assistência técnica agronômica desde a escolha da semente até a colheita. Saiba mais em coamoalimentos.com.br e siga nas redes sociais e YouTube @coamoalimentos e fique por dentro das novidades. O método FINS é uma abordagem transformadora que busca integrar os aspectos físicos, mentais, sociais e energéticos de cada pessoa para cuidar da sua saúde de maneira integral. Desenvolvido com base nos princípios do Pilates, treinamento funcional, da trilogia analítica e de uma metodologia inovadora, é um convite para explorar a própria essência, transformando-a em ação em busca do equilíbrio e da harmonia. Saiba mais sobre esse método revolucionário e super acessível no Instagram, @fince.oficial, e fique por dentro de todas as novidades. Nessa quinta temporada do nosso podcast, estou vestindo, olha só, Patrone. São peças únicas extremamente confortáveis e que vestem super bem, confeccionadas com os melhores algodões do mundo. Em se tratando de exclusividade para moda masculina, a escolha certa é Patrone. O propósito transpassa a marca. Siga no Instagram, @PatroneBrasil, e fique por dentro de todas as novidades e lançamentos. Você estava falando, né, que a questão de quando você formou para agora as tecnologias aumentaram muito. Como que você enxerga esse avanço da tecnologia na sua área e agora daqui para frente também? Nossa, é maravilhoso, porque cada vez a gente consegue resultados melhores, Uhum. né? E a gente precisa, eu falo que eu tenho a obrigação de oferecer o melhor para o meu paciente. Então, eu Sim. sou basicamente uma curadora, Uhum, sim. porque surge muita coisa e aí a gente tem que pesquisar o que tem embasamento científico ou não, o que realmente funciona, o que não funciona, e observando o que funciona, trazer isso para o consultório e oferecer aos meus pacientes. Eu falo que aquele paciente que foi ele escolheu, ele me escolheu, né? Sim. Então eu tenho a obrigação de oferecer o melhor, a questão da Uhum, responsabilidade que a gente estava sim. conversando, né? Eu não Sim. posso oferecer algo mais ou De menos, jeito nenhum. né? Uhum. Você tocou no assunto, vou aproveitar a deixa. 3 mitos e 3 verdades. 3 coisas que funcionam de verdade e 3 coisas que não funcionam na sua área. E aí você pode escolher. Fique à vontade.
3 coisas que funcionam. Vamos lá, primeiro pelas Vamos, que sim. funcionam. Toxina botulínica Uhum, funciona. Tem gente que fala que, mas perde o efeito rápido, uhum. mas não vale a pena. Então, eu gosto de falar assim: olha, se você fizer uma vez no ano e você ficar com Botox 6 meses, em 10 anos serão 5 anos a menos de ruga. Então, Uau, funciona faça. muito. A Show. nossa pele funciona como um papel que a gente dobra, Uhum, estica, dobra, estica, dobra, estica, e isso vai marcando, vai dando a fratura dérmica que a gente fala. sim, Então, quanto mais você poupar a sua pele, claro. melhor. Então, toxina botulínica Uhum, funciona. certo. Primeira, verdade. Outra coisa que funciona e revolucionou a dermatologia foi o ultrassom microfocado, o Ultraformer. Uhum, A gente tinha estimulador de colágeno, a gente tinha como preencher, a gente tinha como tratar a ruga, mas a gente não tinha como fazer tração de tecido. Então a gente ia até um ponto, chegava um ponto que não ia não ia mais, e mais. aí o paciente ia para plástica. Uhum, Hoje ele realmente revolucionou e a gente consegue reduzir o volume da face, porque ele destrói gordura. Então a gente consegue primeiro enxugar a face, tracionar, pôr no lugar para que depois legal. preencher. Então, poxa, revolucionou mesmo a Uhum, dermatologia. Outra coisa que eu queria falar que funciona, porque tá muito assim. em alta? Não, na verdade, não é que tá em alta, tá muito desacreditado, porque a gente vê resultados Ah, sim. muito Uhum, artificiais. É o preenchedor. Preenchedor, ele bem usado, é fantástico. Só que o que a olha. gente vê Uhum, é muita coisa mal feita. entendi. Então, às vezes o paciente fala assim: ai, todos os preenchimentos de lábio que eu Aham. vejo são feios. Eu falo, porque os. Não é para você ver, os bonitos você não vê. Tá ali, você nem sabe, né? Entendeu? Aham. Você repara os feios, porque os Sim, feios ficam em evidência. sim. Então, quando bem usado, o preenchedor é um ótimo aliado e funciona. Então, eu gosto de explicar assim: hoje, pelo Instagram, já seleciona um pouco. Então, quem me procura é quem gosta de resultados Sim, naturais. naturais. Porque já segue no Instagram, já Já vê a minha sabe linha e tudo. que é a sua linha. Mas quando não tinha muito isso no início, aí às vezes vinha uma paciente querendo um resultado mais artificial. E eu falava, Uhum, gostava de explicar assim, meu discurso. Eu falava, olha, tem vários tipos de arte. Tem arte moderna, arte barroca, tudo aham, é arte, mas são estilos diferentes. uhum. Talvez eu não seja a artista Que você está apropriada para buscando. você. Aham, Explicava assim, e a sim. paciente entendia, tudo Entendia que era bem. aquilo ali. Hoje o próprio Instagram já seleciona isso. Uhum. São três verdades quitado. É, Agora três fakes, três 3 coisas que coisas não que não funcionam. funcionam. Ai, meu Deus, vamos ver. Vamos pensar. Deixa eu Não colocar. funciona. Aham. Shampoo anti-queda. É Não mesmo? funciona, gente. Shampoo não trata Que a queda gente de vê aquelas cabelo. propagandas na televisão maravilhosas, né? Shampoo não trata queda de Mas cabelo. aí a pessoa que tem que tratar com algum medicamento, alguma coisa Isso a nesse gente precisa sentido? investigar a causa Ah, da tá. queda Porque pode e ser. tratar Aham. especificamente. E eu falo que queda de cabelo a gente sempre precisa investigar tudo. Porque às vezes você olha ali, no exame físico você já vê uma causa de queda, Uhum. mas pode ter outra associada. E às vezes o Sim. paciente não está respondendo por isso. Uhum. Então pode ter uma deficiência de tireoide, pode ter uma Sim. anemia, pode ter uma doença Uhum. Até autoimune. Covid estava dando queda de Isso, cabelo então a gente também, né? precisa descartar todas as outras causas para a gente falar a queda é Sim. isso, Uhum. tá? Então, Entendi. e os shampoos anti-queda, na verdade, alguns são um pouquinho mais sinceros e atrás no rótulo vai Se a falar pessoa que lê as ele letrinhas. vai falar que ele evita a quebra, não a Ah, queda. queda. Entendi. Que tem uma diferença gritante aí. Então esse é o primeiro mito. Vamos lá, deixa eu pensar. Muita gente acha Uhum. maquiagem faz mal para a pele, não pode usar maquiagem. Uhum. Pode usar maquiagem desde que remova bem antes de dormir. Ah, tem esse detalhe, né? É, desde que remova bem antes de dormir. Deixa eu pensar outro que não Legal, falta funciona. um só, mas curiosidades bem interessantes que você compartilhou. Deixa eu Todas pensar. muito úteis É, pro dia a dia das pessoas. sabe uma coisa? Eu até ouvi hoje isso. Ó, que Alguém legal. falando na minha recepção, só que eu tava lá dentro fazendo procedimento, eu Uhum. quase saí. Vamos conversar. Gelatina.
As pessoas acham que gelatina contém colágeno. Eu já ouvi essa conversa já. Não tem, então? Então, a Nossa, a gelatina, vida inteira enganado. a molécula da Aham. gelatina, ela não vai ser absorvida e vai virar colágeno na pele. Na verdade, a gente precisa consumir moléculas específicas, que são peptídeo de colágeno, colágeno Uhum. hidrolisado, verisol. E aí, esses em Esse específico funciona. vão interferir Uhum. na pele. A gente tomar direto, às vezes acaba ficando pesado, mas eu prescrevo, por exemplo, o paciente fez um procedimento que vai estimular colágeno. E às vezes na sua dieta você não está tendo um aporte suficiente para produzir aquele colágeno. Uhum. Daí, nesse caso, vale a pena sim tomar o colágeno. E hoje a gente já tem estudos com ultrassom que mostram melhora da hidratação, principalmente da pele. Mas, por exemplo, eu estou com flacidez, eu vou tomar o colágeno e vai resolver? Não. Aí a gente Entendi. precisa de É tratamentos mais ali profunda a específicos. conversa, não é só Mais raso, assim, né? gelatina, você vai consumir corante, açúcar, um monte de Tudo coisa. junto. E não vai interferir na pele. Uhum. É porque eu até estava aqui na pauta para te perguntar especificamente sobre o colágeno. Então é isso que você já explicou. Porque tem gente que a gente vê tomando todo dia, a gente vê, né, na internet, na TV, o pessoal, toma o colágeno lá com a água todo dia e mostra a pele, não é bem assim, né? Ele melhora a Uhum. hidratação, né? Retém melhor a água na pele, tem alguma melhora. Mas, assim, tratar a flacidez, daí, não, Uhum. né? Eu vi que um procedimento que você faz eu não sei se é seringa ou como que é colocar colágeno. Tem isso A também, gente mas coloca aí é os outro tipo. bioestimuladores de Ah, colágeno. tá. Então, são substâncias que vão estimular as células da pele a produzirem o colágeno. E daí, nesse contexto, vale a Uhum. pena a gente colocar a matéria-prima. Eu explico como a gente vai fazer uma obra, eu coloquei lá os pedreiros, eu tenho que dar o Sim, tijolo. Entendeu? Aí, e isso que nesse são os contexto, bioestimuladores. Aham. aí, nesse contexto, vale a pena a gente tomar o colágeno, que vai ser o tijolinho ali, que vai ser o aporte para produzir. Sim, e falando de hidratação de pele que você mencionou, protetor solar sempre é falado, ele realmente é fundamental. É lugar É comum eu te fundamental. perguntar isso, mas pode falar um pouquinho É sobre o fundamental. protetor. Um terço de todos os cânceres de pele, todos os cânceres no geral, É são de falta? pele. São de pele. Ah, Então, um terço de todos os cânceres de todas as partes do corpo uhum, é câncer de pele. Alguns, os mais agressivos, como melanoma, por uhum. exemplo, estão relacionados ao número de queimadura. Então, principalmente na infância. Então, o número de vezes que você ficou vermelho, que descascou. Gente, Então, ele está relacionado a isso. isso tudo entra na conta depois? Tudo entra na conta depois. Puxa vida. Então, principalmente quanto mais jovem, pior isso pior é o dano no DNA da célula. Uhum. E também, por exemplo, aos bronzeamentos. Então, câmeras de bronzeamento. Pois Então, é. isso aumenta de forma Uhum. importante o risco de melanoma, que é o câncer mais agressivo, um Sim. dos mais agressivos de pele. Uhum. E a gente tem, por exemplo, o baso celular, que é um tipo mais tranquilo, assim, que ele está mais relacionado à quantidade de sol na vida. Então a gente vê, por exemplo, em Pessoas mais velhas já trabalhador rural, pessoa de área rural, que trabalhavam no daí sol assim, dia a não dia, ficava né? vermelho todo dia, mas tinha uma exposição ali Uhum. acumulada da vida. Então, assim, às vezes a gente vê. A internet hoje a gente vê de tudo, né? Tudo, né? Então, assim, aparecem umas especialidades malucas, né? Uhum. Tem de Que tudo. sim, que não existe, não sei M e tal, e Uhum. fala, ai, câncer, produtor solar dá câncer. Eu falo, gente, não usada mais. Então, Pois é, eu já ouvi uma conversa dessa também. então tem essa história. Então, assim, infelizmente, hoje, para conseguir mídia, Uhum. então o pessoal fala, vou falar uma notícia Que bombástica. aí já joga ali e Joga. sai correndo, né? Então, use protetor solar. E eu falo que se você
Fala, não E aí vou não só fazer no rosto, porque nada. existe uma tendência só no rosto e deixar o resto, né? Tudo. Então, eu Uhum. falo assim: se você não for fazer nada, absolutamente nada, não quero fazer botox, não quero usar antidade, não quero fazer nada pela minha pele, usa protetor solar, que você já vai estar fazendo uma grande coisa. Porque Uhum. boa parte do que a gente acha que é envelhecimento, na verdade é fotoenvelhecimento. A gente vê Olha. muito isso, por exemplo, naquelas senhorinhas de zona rural que usou a vida inteira o mesmo modelinho de vestido. Uhum. Daí talvez você conheça alguém assim. Você olha a barriga, branquinha, lisinha, não tem Uhum. uma ruga. Quando você olha aqui pescoço, Muitas, sim, braço, já vi. aquela pele Uhum. escura, grossa, porque o sol ele degenera o colágeno, então a pele fica dura, sem elasticidade, cheia de manchas. Então aquilo ali não é envelhecimento, porque a barriguinha dela tem a mesma idade do braço. E lá tá lisinha. Uhum. Então aquilo é fotoenvelhecimento. Puxa Então, vida. muito do que a gente acha que é envelhecimento não Não é. é. Então, eu falo que o protetor solar é o melhor anti-idade. Estou usando protetor solar? Ótimo. Agora a gente Uhum. vai fazer as outras coisas, mas é o primeiro passo para Legal. cuidado com a pele. Bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Atenção Varginha e região, Save the Date, dia 25 de novembro, sábado, de 10 da manhã às 6 da tarde, na Associação Médica, vai acontecer a primeira edição do Confeitando com Elas. Prepare-se para você e sua família vivenciarem uma experiência gastronômica cultural inesquecível. Ao todo serão 14 estandes com os melhores e mais deliciosos produtos de confeitaria, preparados artesanalmente e com muito carinho por 14 grandes mulheres empreendedoras que se uniram para realizar esse grande evento. Em breve, vocês saberão mais informações aqui no nosso podcast. Siga no Instagram, @confeitando com elas, e fique por dentro das novidades. Você é empresário e empreendedor que busca uma parceria de sucesso para o seu evento, coloco-me à disposição como mestre de cerimônias e apresentador. São mais de 115 eventos de experiência e mais de 58 horas de transmissões ao vivo, cerimoniais sob medida para iniciativas empresariais, de entretenimento e sociais. Siga no Instagram, acesse lá @jobsdopsolati e confira o portfólio. As parcerias são no direct. Tem alguma coisa que você queira comentar que eu não tenha perguntado? Alguma coisa relacionada? Não, a gente falou muito sobre estética e não falou muito das outras coisas, mas é a sua especialidade, né? Aham. Mas se você quiser comentar alguma coisa sobre, antes da gente já dar sequência pra gente ir pro top 10. O que eu acho é que a gente tem visto, infelizmente, virou uma realidade para a gente Uhum. no consultório, complicações, procedimentos mal feitos, Puxa, é mais é, difícil refazer do que fazer, né? muito mais. Hoje, assim, eu tenho ultrassom no consultório, ultrassom de imagem Aham. mesmo, porque antes eu precisava preocupar em fazer o meu procedimento bem feito. Hoje eu preciso preocupar em mapear, resolver o que Dá está uma mal feito. resgatada alguns aí, né? Então a gente faz aí a hialuronidase guiada por ultrassom, então a gente resolve primeiro o que foi mal Uhum. feito para depois tratar. Então, gente, a rede social é muito legal, mas eu falo, não dá pra gente ir só pela Se rede espelhar social. só por ela, né? Pesquise o profissional que você vai, entendeu? Uhum. Hoje a gente tem o site do CRM, você consegue pesquisar. A gente estava tendo até falso médico, cobrando consulta Puxa. caríssima recentemente, não sei se vocês viram a Uhum. notícia. Sim. Pesquisa, sabe? Pega a referência, olha lá, é médico mesmo, tem especialidade mesmo, tudo isso está no site do CRM, inclusive com a fotinha Do lá do profissional, aham. profissional, né? Pegue É referência. um É a cuidado, né? saúde. Parece, às vezes a gente vai no Oba-Oba e fala, vou fazer um procedimento estético, mas aquilo envolve riscos. Uhum. Envolve riscos e riscos graves, né? A gente Sim, vê hoje a quantidade disso. Então, pesquise muito profissional que você vai entregar a sua saúde, com né? certeza. Então, ficou feio, é o menor dos danos, Uhum. porque Tem muito pior mais, né? ainda é quando atinge a saúde. Sim. Então, isso é muito importante. Uhum. Você comentou aí sobre o ácido hialurônico. Tava muito em moda isso aí recentemente, né? Algo a Isso. declarar sobre? É aquilo que a gente falou, né? O Uhum. preenchedor tem que ser bem usado. Se bem usado, se não aparente, se não evidente, é muito Uhum. interessante. Mas ele não deve ser usado para mudar a sua identidade, né? Para construir Sim. um novo rosto em você, que é o que a gente Uhum. estava vendo. E agora a gente está num movimento contrário. Não sei se você tem acompanhado. De que tirou. Sim.
E ficou muito mais bonita depois que Uhum. ela tirou. Então, o Lucas Luco Sim, também. tirou. Porque teve aquela onda, ai, vou fazer Todo mundo harmonização, pôs. vou fazer Uhum. harmonização. E daí foi fazendo o mesmo rosto em todo mundo. E aí, de repente, a pessoa se olha no espelho e fala, quem sou eu? Perdeu a Né? identidade total, Perdeu a né? identidade. Então, o nosso rosto é a nossa identidade. Eu acho que toda beleza precisa ser valorizada, né? Eu não preciso ter o mesmo rosto, né, da atriz tal. Então, assim, eu faço meus preenchimentos em mim. Então, imagina, é muito Olha. fácil, Uhum. né, para mim ficar lá todo dia. Ai, vou me preencher. Aham. Mas não, eu não quero ser igual a ninguém, Sim. né? Então, assim, eu vou cuidar do meu rosto para valorizar a minha beleza. E Sim. a Liza, que é minha paciente, vou valorizar a beleza Uhum. dela. E não precisa todo mundo ter a mandíbula quadrada, os homens com queixos extremamente É. quadrados, o lábio extremamente contornado. Uhum. Que graça tem, né? Todo mundo Tudo igual. igual. Né? Então, Nada contra, mas tem uma galera aí que queria ser igual a Barbie. Uma galera que queria ser igual o é. Ken. Tem até o Ken humano. Todo mundo que foi fazendo procedimentos, né? Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Muita cautela, Uhum. porque vai. Chega uma hora que fala, opa, quem é essa pessoa? E aí já entra numa outra questão até de identidade, né? É, a DK mesmo, eu vi ela falando que ela viu que ela tinha um transtorno de imagem mesmo. Então ela ia Uhum. fazendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, Sem freio. sem freio. Isso. Puxa vida, você acredita que num futuro talvez as pessoas não façam mais tanta plástica, que fique só nesses procedimentos cada vez mais natural? Aí, opinião sua, tá? Porque É, eu espero. é prever um futuro que a gente não sabe, pode ter outras técnicas aí, né? Uhum. Eu acho que assim, tudo na vida, eu gosto, tudo que é atemporal é mais elegante, né? Uhum. Então, assim, eu tinha um professor que ele falava assim: eu tenho a impressão que daqui a um tempo vão olhar as fotos do pessoal tudo harmonizado, assim, aquelas harmonizações, e falar, Aham. ocorreu uma pandemia nesse período, todo Aconteceu mundo ficou alguma assim. coisa aí. Todo mundo ficou com o mesmo rosto. Uhum. Então, não é algo atemporal. Aí a gente percebe que as pessoas estão Sim. deixando de gostar Uhum. disso, né? Então, quando a gente vai escolher uma roupa, a gente vai escolher qualquer coisa, a gente tem que pensar nisso, né? Sim. Então, tudo que é mais próximo do natural é mais elegante, né? Tem até uma expressão que se usa agora Uhum. na moda e a gente trouxe para a dermatologia, que é o quiet luxury, que é o luxo silencioso, que é Uhum. uma tendência entre as grandes marcas, Chanel, Louis Vuitton e tudo, Olha. de não expor a marca. Uhum. Então você olha a pessoa, ela está elegante, você sabe que ela está vestida com Uhum. algo bom, mas a marca não está exposta, Explícita aqueles ali, né? logos Aham. gigantes, tudo, que isso é considerado mais elegante. E o Minimalismo ali, né? minimalismo. E eu Uhum. acredito que na dermatologia é a mesma coisa. Você olha para um rosto e fala, esse rosto é bem cuidado. Uhum. Mas você não fala, ah, tem preenchimento naquele malar, tem preenchimento naquele lábio, ah, fez isso, fez aquilo, Uhum. fez... Não, é um luxo silencioso. Uhum. Então, na dermatologia em específico, nas outras áreas não, mas na dermatologia a gente tem entendido cada vez mais para isso. Sim. Estudos que a gente busque tratar, preservar, embelezar, sustentar o rosto Uhum. sem modificar. Então, Sim. essa é a tendência dos estudos na dermatologia. E eu espero que pegue, Vamos torcer, ó. porque é muito mais bonito. E Sim, principalmente nos homens, Matheus. Eu falo exatamente. que se um procedimento exagerado na mulher fica feio no homem, gente, Tem uns cantores famosos aí que a gente viu umas fica harmonizações meio complicadas aí, né? fica muito bizarro. Então, o homem tem que tomar muito cuidado, Uhum. né? Não dá para fazer um homem igual uma mulher. Sobrancelha de Sim, homem, gente, é totalmente reta, diferente. pelo amor de Uhum. Deus. Aí você vê os homens com a sobrancelha arqueada. É verdade. Então, é diferente. Eu falo, Uhum. por exemplo, um botox masculino. Eu falo, gente, tem que ter um pouquinho de ruguinha aqui na lateral dos olhos. Um homem muito esticadão fica estranho, Uhum. né? Meio Dória, né? Exatamente. Então, Exatamente. tem que respeitar essa particularidade, Uhum. né? Por exemplo, lá em São José eu tratava muitos repórteres, eles têm que ter expressão, então a gente fazia uma dose Sim, menor, de acordo com a não dá para notícia, deixar não tem que totalmente ser tudo reto, né? parado, então o tratamento tem que ser individualizado, né? Uhum.
Muito legal, doutora Keila. Adorei o bate-papo. A gente conversou sobre várias coisas. E aí, pra gente fechar antes de ir pro top 10, quais são os seus planos, projetos pro futuro? Alguma coisa que você queira falar aí? Que você possa, claro. Os planos é evoluir sempre, sem perder minha essência e sem sair do lugar de contemplação e de gratidão por tudo que Uhum. Deus me deu. Que legal. Nossa, excelente. Com esse plano, tá tudo certo. Com ele é possível realizar todos os outros, Com né? certeza. E agora a gente vai pro top 10 com a doutora Keila Seabra. Primeira pergunta. Como é a saúde do seu sono? Muitas horas bem dormidas ou vamos mudar de assunto? É ótima. Ó, que coisa boa. Assim é melhor, né? É, com certeza. Tudo flui. Você já ouviu falar da Leve Air? Não. Olha só, a Leviar é uma empresa especializada, doutora Keila, na locação de equipamentos médicos e hospitalares para o tratamento de doenças respiratórias, incluindo até a apneia do sono. Olha só, imagine que muitas pessoas saem aqui de Varginha e às vezes vão para as capitais, para os grandes centros procurar esses aparelhos para locação, sendo que aqui na nossa cidade nós temos uma empresa especializada com um profissional preparado para poder atender as pessoas com essas dificuldades para respiração ou até mesmo a apneia do sono. Então a Leviar é uma empresa que oferece uma ampla gama de produtos como o BiPAP, o concentrador de oxigênio, o ventilador mecânico e também o CPAP. Então, doutora Keila, a nossa dica para quem está assistindo o podcast aí para você ou para algum familiar, alguém que tem algum problema respiratório ou até mesmo sofre com a apneia do sono, é procurar a Leviar. O Dr. Matheus Alegre é fisioterapeuta e vai poder ajudá-los aí na escolha do melhor equipamento que vai te ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Para saber um pouquinho mais, é só entrar em contato pelo Instagram, @leviarsoluções, sem o tio e sem o cedilha, underline, ou entrar em contato pelo WhatsApp também, que é o 359 9715 0000. Segunda pergunta, o que você queria ser quando criança? Já Médica. era médica, né? Verdade, você comentou. Algum filme que te marcou, alguma série? Quarto de Guerra. Filme. Fantástico, eu já assisti. Já assisti mais de uma vez. É muito poder da oração, né? É Sim, muito muito legal. forte. Uma viagem inesquecível. Uma viagem que eu fui sem muita expectativa para El Calafate, é uma cidade no sul da Argentina, Olha. onde tem um glaciar chama Perito Moreno, que é Uhum, uma geleira. E eu fui sem muita expectativa, assim, é uma cidadezinha pequena, mas uhum. é lindo demais a natureza, Te assim, surpreendeu, que quando legal. é muito bonito, Uhum. vale a pena. Qual que é o seu prato predileto? Risoto. Aí sim, hein? Qual que é o seu talento escondido? Alguma coisa que você faça que poucas pessoas sabem que você faz, mas você tem habilidade. Costura. Pois é, você comentou lá Agora no eu já começo. comentei. Sim, legal. Um livro. O livro do filme Quarto de Guerra chama Uhum. Oração Fervente, é um livro muito impactante. E a Eu nem Bíblia sabia que tinha livro. tem. Ele Que foi escrito legal. pela atriz principal do Uhum. filme e é baseado ali na teologia do filme mesmo. Show. Muito legal. Uma personalidade que você admira, alguém famoso, não sei. Personalidade, nossa, eu admiro muito, assim, baseado aí nas minhas preferências, o Douglas do Dizoscope. Ele faz um Uhum. trabalho super legal, a equipe toda ali deles. Ele Sim, tem uma forma de comunicar, assim, fantástica. que legal. Qual que foi a última coisa que você pesquisou no Google? Vixe, acho que foi um versículo bíblico. Ah, Eu queria saber bom, onde estava bom, e eu legal. pesquisei. Uhum. E agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí como mensagem final do nosso bate-papo. Eu já falei, já citei ela aqui no nosso bate-papo, mas é o meu norte de vida mesmo. Tudo que fizer, faça para a glória do Senhor e não para homens. Então, tá ali o paciente na sua frente, a gente faz pelo paciente, a gente faz aqui pelo podcast, Uhum, mas acima de tudo, para glorificar o Senhor e não simplesmente para você, para o sim, público ou para o paciente. Então, se a gente tiver isso em mente, tudo vai sair muito mais bem feito
Com certeza. muito mais especial. Amém. Assim seja. Quero te desejar muita coisa boa, te agradecer mais uma vez Obrigada. pelo sim, por participar do bate-papo e mais sucesso aí na sua carreira. Obrigada. É isso. Se você curtiu esse vídeo, ó, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.